Olá, meus alunos do sétimo ano. Estamos aqui iniciando as nossas aulas à distância e espero logo estarmos juntos novamente. Vamos fazer uma revisão do primeiro capítulo da apostila. Esse capítulo já estudamos em sala de aula. Eu dividia o conteúdo em 3 partes, tá? Então vamos começar. Na profundeza das catacumbas. Então nós temos aí uma imagem que eu falei para vocês em sala de aula, que é o peixe, né? O peixe veio a se tornar desta forma um dos primeiros símbolos cristãos, juntamente com a imagem do bom pastor e posteriormente com o crucifixo. Notamos aí que tem algumas letras em grego, né? Vamos ver o que significa isso. E por que a imagem de um peixe? Porque as letras que formam a palavra peixe, em grego, quando escritas em maiúscula, formam um acrônimo com as iniciais da expressão Lesos Christos Teu Ios Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. O ictus também era usado para indicar as catacumbas cristãs durante as perseguições contra a comunidade, de modo que apenas os próprios cristãos soubessem quais eram os túmulos de seus companheiros de fé. Então, como se fosse uma marcação nos túmulos, né? Monoteísmo, o que é isso? Falamos em sala de aula que significa a crença na existência de apenas um Deus. Então eles acreditavam que só existia um Deus. Vimos também uma técnica chamada afresco. Então é uma obra pictória feita sobre uma parede com base de gesso ou argamassa. Assume frequentemente a forma de mural, técnica de pintar com os pigmentos das tintas dissolvidas em água e aplicado sobre o revestimento ainda úmido na parede, ao qual se incorporam, aderindo firmeza depois de secos. Então, o que eles fazem com essa técnica? Eles pintam a parede ainda úmida com a argamassa ou gesso úmido. Essa tinta vai aderir dentro dessa massa. Então, quando descascar, bater, não vai descascar, não vai ficar diferente. Então, era um meio de preservar as suas pinturas. Uma dessas pinturas aí foi a criação de Adão, né? Quem criou foi Michelangelo. Então, onde que ele fez essa pintura? Na Capela Sistina, entre os anos de 1508 e 1510, a pedido do Papa Júlio II. Então, essa Capela Sistina aí fica lá no Vaticano, aonde tem a eleição dos papas. Nessas imagens aqui, nós podemos ver aí a imagem do Bom Pastor à direita, segunda metade do século III, que foi feita na catacumba de Priscila, Roma. E do lado esquerdo, nós temos aí outra imagem, tá? Que também foi feita na catacumba da Priscila, entre o século III e IV. Que é o Sidraque, Misaque e Abidogeno. Esse bicho aí. Chamamos de mitologia romana o conjunto de crenças e práticas politeístas. O que seria politeísta? Adoração a vários deuses, né? Com nomes diferentes, mas que têm a mesma finalidade, tem a mesma semelhança aí. Um exemplo disso são os principais deuses romanos. Lembra que nós fizemos um estudo em casa, um trabalho, que eu pedi para vocês fazerem o nome dos deuses gregos e romanos, fazer uma comparação. Então aqui eu coloquei alguns deuses romanos. Júpiter, o deus do dia. Apolo, deus do sol e da medicina. Juno, deusa protetora do casamento
parto e da mulher, de forma geral. Marte, deus da guerra. Vênus, deusa do amor e da beleza. Diana, deusa da lua, da caça e da castidade. Ceres, deusa da fecundidade da terra e da agricultura. Baco, deus do vinho e da alegria. Então nós temos aqui alguns principais deuses romanos. Se fosse comparar o último aí, o Baco, seria Dionísio, né? Que teria a mesma finalidade aí em grego. Falamos sobre dança macabra também. O que seria essa dança macabra? A dança da morte, né? Então, é uma alegoria artístico-literária do final da Idade Média sobre a universidade da morte, que expressa a ideia de que não importa o estatuto de uma pessoa em vida, a dança da morte une a todos. Então era considerado que quando todos morressem, ia para o mesmo lugar. Então todos são iguais, independente de classe social. Então a Igreja Católica organizava cortejos. O que são cortejos? Procissões, né? Ainda temos hoje nas nossas igrejas aí procissões que compunham personagens como Adão e Eva, a morte, um esqueleto humano segurando uma foice, etc. A prática lembrava a todos que a morte é inevitável, independente de classe social. É o que eu falei agora há pouco para vocês, né? A morte vem para todos. E quando morrermos, vamos para o mesmo lugar. Então nós vamos para onde? Para o cemitério. Então todos são iguais perante Deus. Com o tempo, as danças da morte tornaram-se profanas, que não têm ligação com a religião, e passaram a ser praticadas para espantar as doenças como a peste negra. Então, com o tempo, deixou de ser parte da religião e integrou a outras associações. Uma delas para se livrar de dor, para livrar de peste. Peste negra. A peste negra foi uma doença que assolou a Europa em 1347 até 1353, durante a Idade Média. A enfermidade tem sua origem na Mongólia e se espalhou pelo Ocidente através dos barcos que realizavam comércio entre Ásia e Europa. Então a peste negra nós podemos comparar hoje como esse coronavírus aí que a gente tem. Que está todo mundo em isolamento, todo mundo usando máscara, então contaminada pelo ar. Então o que aconteceu naquela época? A mesma coisa. Durante a peste negra, as cidades contratavam médicos para que ajudassem a curar os doentes. Nem sempre esses eram habilitados ou possuíam estudos de medicina, mas eram aceitos com a esperança de que trariam a cura. Então muitos médicos, muitas pessoas lá não tinham o conhecimento da medicina, mas eles aceitavam ajuda. Toda ajuda era indispensável. Então eles apostavam muito que alguém poderia fazer o melhor para o doente. Os médicos vestiam uma máscara feita de couro e com um bico que se assemelhava ao de uma ave. Dentro dele havia ervas aromáticas a fim de prevenir o contágio. Afinal, durante muito tempo, se acreditava que a doença era transmitida pelo ar. Mesma coisa que nós estamos vivendo hoje, né, no nosso isolamento. Então, a doença é transmitida por onde? Pelo ar através do quê? De gotículas. Aí nós temos uma imagem que fala sobre a máscara, né, que mostra como eram as máscaras antigamente. Hoje não são assim mais, são mais evoluídas. Dançomania. Dançava frequentemente, expressando-se o desespero diante da dor e do medo da morte. Então a dança sempre vem para acalmar as pessoas, né? Para fazer com que as pessoas perdessem dor ou que não tivessem medo da morte. Não sei se vocês já viram reportagem que várias pessoas vão aos edifícios cantar. Então, quer dizer, qual que é a importância disso?
tirar a tristeza, a angústia, o sofrimento das pessoas. A Igreja Católica tornou-se muito rica e poderosa durante a Idade Média. As pessoas davam à Igreja 1/10 de seus ganhos em dízimos. Eles também pagaram à Igreja por vários sacramentos, como batismo, casamento e comunhão. As pessoas também pagavam penitências à Igreja. Os ricos costumavam dar terras à Igreja. Lembra que eu falei em sala de aula para vocês que ainda continua tendo os dízimos, ainda continua cobrando casamentos, batismos, ainda tem pessoas ricas que dão terras à igreja, que dão algo de valor maior para a igreja. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616, apontado como expoente máximo da literatura espanhola, com uma obra imortal, e é tido como precursor do realismo espanhol, dramaturgo, poeta e autor. Sua principal obra é o romance de Dom Quixote de La Mancha, em 1605, considerado o primeiro best-seller da história e a primeira novela moderna. É o segundo livro mais traduzido do mundo. O primeiro é a Bíblia, né? Então, Dom Quixote aí é o livro mais consagrado de Miguel de Cervantes. Guido d'Arezzo, 992 a 1050. Ele foi um monge italiano e regente do coro da Catedral de Arezzo, Toscana, província do seu nascimento. Foi o criador da notação moderna, com a criação do telegrama, encerrando com o uso de neumas na história da música, e batizou as notas musicais com os nomes que conhecemos até hoje: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, baseando-se em um texto sagrado em latim do hino a São João Batista, né? O nosso São João da festa junina. Então ele fez o quê? Ele inventou o telegrama através da notação e deu nome às notas musicais. Aí nós temos algumas notas, né, musicais, o começo das notas musicais aí em latim, que significa o quê? Para que teus grandes servos possam ressoar claramente a maravilha dos teus feitos. Limpe nossos lábios impuros, ó São João. Essa aqui foi a primeira parte que nós estamos vendo aí, tá? Não se esqueçam de colocar o nome, o número, a série, a hora que começou e a hora que terminou no final aí que vocês acabarem de assistir o vídeo, tá? Para poder fazer as anotações. Vamos para o próximo vídeo agora?